Estamos na nossa terceira aula de História da Igreja, Vou no falar com a curso vovó que você está mexendo aqui. médio em Pode. Teologia. Paramos na página de número 9, abordamos alguns assuntos em relação ao princípio da Igreja e falamos até a parte da perseguição imperial, entramos no detalhe em relação ao Edito de Milão, descrito por Constantino, dando condição de reconhecer a igreja como uma religião normal como qualquer outra, e também esclareci para os irmãos, apesar de não estar na apostila, que foi Teodósio I que promulgou o Edito de Tessalônica. Esse edito foi o que reconheceu a igreja como religião do império. Então, todos tiveram que passar a ser cristãos naquele período que o imperador reconheceu a religião como o cristianismo como a religião do império. E abordei também uma das coisas que parecia ser bom e isso trouxe prejuízos para a igreja foi com o Edito de Milão, quando Constantino, que veio a ser um cristão, ele assina esse decreto parando as perseguições ao cristianismo e a igreja pôde caminhar tranquilo, e isso trouxe alguns prejuízos para a igreja, porque enquanto a igreja era perseguida, ela crescia assustadoramente e as pessoas eram mais fiéis a Deus. E a partir do momento que essas perseguições acabaram, a fidelidade do povo foi deixando a desejar. Eu até abordei o seguinte jargão que as pessoas gostam de usar, que se a igreja for mais perseguida, ela é mais fiel. E eu disse que não. Quanto mais a igreja é fiel, as perseguições vêm. Porque o inimigo não persegue quem está do lado dele, ele persegue quem está contra ele. Então, as perseguições da igreja sempre foi resultado de uma fidelidade do povo de Deus, de uma persistência na fé verdadeira. Então, isso desencadeava perseguições na Igreja de Cristo, como desencadeou por longa data da história da Igreja, e até no período depois da Reforma, nós vemos as perseguições contra o povo de Deus na Europa, e vemos também na história, nós vamos ver na história, no percurso da história da Igreja, seja aqui no Ocidente, nós vamos ver também bastante perseguições. E aqui o pastor coloca uma lista de alguns imperadores que perseguiu a igreja. E como eu falei para os irmãos, que no início o Império Romano não perseguia a igreja, a perseguição da igreja vinha dos judeus. Mas a partir da morte de Nero, a partir de Nero, na verdade, houve várias perseguições à igreja, até no período de João, o período de Diocleciano. Mas aqui, como eu falei com os irmãos, a igreja de Esmirna, no capítulo 2 há um versículo que diz que Jesus falando que lançaria alguns na prisão e eles teriam uma tribulação de 10 dias. Os melhores intérpretes da Bíblia, e eu colho isso até de dois já dormem no Senhor, mas muito respeitados como teólogos e muito bom na área da escatologia, que é o pastor Antônio Gilberto, cujo nosso pastor reitor, que é o pastor Luiz Prestes, é aluno dele, teve ele como mentor, ele sempre fala isso. E outro pastor que eu respeitava muito, respeito a memória dele, não sei se os irmãos conhecem, pastor Severino Pedro da Silva, é um excelente escritor na área da escatologia, na área do Apocalipse. E tanto um quanto o outro defende que esses 10 dias de provações que esses cristãos da igreja de Esmina passariam seria no percurso da história um período de 10 imperadores que passariam em Roma. Os 10 dias ali não são literais, são apontando para 10 épocas que a igreja passaria de grande perseguição. E essas 10 épocas, ela englobava a vida de 10 imperadores que passariam ali, que foram homens que maltratou bastante a igreja de Cristo. E o pastor coloca aqui na apostila que o primeiro dele foi um imperador chamado Trajano. Esse imperador, possivelmente, ele veio a viver pós
a morte de João, o João evangelista que escreveu o Apocalipse, e ele perseguiu a igreja do ano de 98 a.C. até o, o início do século II. No fim do século I até o início do século II, ele perseguiu a igreja. O pastor coloquei que ele estabeleceu leis que quem sendo cristão e acusado de qualquer coisa e não negar a fé, ele seria castigado, não tendo acusações, então estaria livre. Mandava crucificar e lançar as feras. Ou seja, o pastor mostra aqui é que ele era cristão, andava livre como cristão. Mas qualquer coisa que viesse a lhe levar diante de um tribunal, a sua fé lhe contaria como peso também no crime que ele cometeu, na acusação que ele cometeu. Talvez eu usei a palavra crime, mas é claro que ele não teria cometido nenhum crime, ele era um cristão. Então é complicado, porque ele estaria, como a linguagem que nós pisando em ovo. Qualquer coisa que levasse acusando ele, a fé dele entraria no meio da acusação para que ele fosse condenado se caso ele não negasse a fé. E no percurso da história, nós vemos que muitos cristãos morreram nessa época, por amar a Cristo e não negar a fé. Ele mostra o imperador Adriano, que também é muito cotado na história como alguém que perseguiu bastante o povo de Deus, do século de 117 até 138, fala que ele morreu em agonia, gritando e falando como desgraçado é procurar a morte e não encontrar. Ou seja, as perseguições que ele promoveu contra o povo de Deus foi retribuído a ele em dores no momento de morrer, em angústia. Nós não sabemos aqui o que passou com ele, talvez alguma enfermidade ou alguma opressão na vida dele, que a vontade de morrer vinha tanto nele de uma depressão que ele simplesmente desembocava em gritos até que ele veio a morrer. O imperador Marcos Aurélio, que é um muito conhecido, inclusive tem várias estátuas de Marco Aurélio, aí o pastor coloquei que ele mandava decapitar e lançar as feras. Esse foi um dos imperadores que mais matou cristão no Coliseu de Roma. Existe um livro chamado Coliseu de Roma que mostra ali alguns cristãos que para nós são anônimos, que morreram no Coliseu de Roma, perseguido ali, devorado por feras e por gladiadores naquele lugar. Como diz, a covardia era tão grande que eles colocavam arma na mão dos gladiadores e os cristãos só tinham o corpo para se defender. E simplesmente entravam para matar os cristãos. Ele mostra que, apesar de possuir boa qualidade como homem e governador justo, contudo foi acérrido perseguidor dos cristãos. Na questão política e o seu governo, isso aí, se os irmãos observar na história, realmente Marcos Aurélio foi um excelente imperador na área de ser um legislador, mas como era agradável a ele dava popularidade, ele perseguiu o cristão, que ele simplesmente estava seguindo uma tradição dos imperadores que vieram antes dele. E ele perseguiu os cristãos de forma que castigava bastante os cristãos. Ele coloca que ele opunha-se, pois, aos cristãos por considerá-los inovadores. Milhares foram decapitados e devorados pelas feras na arena. Os imperadores acima mencionados foram considerados como os bons imperadores. Nenhum cristão podia ser preso sem culpa definida e comprovada. Contudo, quando se comprovavam as acusações e os cristãos se recusavam a retratar-se, os governadores eram obrigados por em vigor a lei e ordenar a execução. Então, eles precisavam de alguma coisa que lhes levasse diante do tribunal para que eles pudessem ser executados. Porém, sempre morriam, porque eles não iam negar a fé por causa de alguma acusação que eles sofreram e colocavam a fé no meio porque era cristão. Por exemplo, qualquer coisa vai fazer, mas ele também é cristão. Aí a palavra sempre era: se você negar a fé, você segue vivo. E o verdadeiro cristão não seguiria. O pastor coloca aqui que eles eram considerados como bons devido aos seus planos de governo e em eles não perseguirem os cristãos assim. Como eu falei que eles poderiam andar livre na rua, mas qualquer coisa que acontecesse eram levados aos tribunais. Aí coloca o imperador Severo, ele fala que esse mandava decapitar e lançar as feras, iniciou
uma terrível perseguição que durou até em 211 depois de Cristo. AD, irmão, significa Annus Dominis. Isso significa AD. E Annus Dominis é o mesmo que depois de Cristo. Alguns não têm o costume de colocar DC, que é depois de Cristo, e coloca AD, que significa a mesma coisa, depois de Cristo. Ele fala que ele possuía uma natureza mórbida e melancólica, era muito rigoroso na execução da disciplina. Tão cruel foi o espírito do imperador que foi considerado por muitos como o anticristo. Esse é na linha preterista, que a própria adventista do sétimo dia acredita na linha escatológica preterista. Eles já tiveram vários imperadores como o anticristo, como o próprio Nero, que eles acreditavam ser o anticristo, e por muitos anos foi ensinado pela igreja os preteristas, como o próprio pensamento adventista, que Nero era a besta falada em Apocalipse. Aqui, irmãos, o pastor não colocou esse imperador, mas eu coloquei o nome dele aqui, porque se os irmãos observarem, o pastor colocou o nome de 8 imperadores, eu acrescentei mais 2. 8, aqui nessa página tem 6, e tem o imperador Nero e o imperador Domiciano, na página de número 7. Então, com os 2 imperadores e mais 6, que dá 8, e os 2 que eu acrescentei, se você queira colocar na sua apostila de caneta, é o imperador Máximo, que ele também perseguiu a igreja do período de 235 a 237 depois de Cristo. Ele teve um reinado curto, mas ele perseguiu a igreja neste período. E, melhor, 247, não 237, não me perdoa, 247. Ele teve um período não tão curto, e ele perseguiu bastante a igreja. Depois veio o imperador Décio, que está na apostila, que o pastor coloca que Décio observava com inveja o poder crescente dos cristãos. Então, ou seja, como ele via a igreja se expandindo e crescendo a cada dia com novos. A Bíblia lhes abria a mente para colocar, como nós falamos no ano passado, todas as pessoas de pé de igualdade. Eles não aceitavam, os imperadores não aceitavam, e perseguia a igreja. Aí ele fala que ele tentou reprimir e via as igrejas cheias enquanto os templos pagãos estavam desertos, como nós falamos, que o cristianismo promoveu isso. Ele fez com que todos os templos pagãos daquela época viessem a ficar vazios, enquanto as casas igrejas superlotavam de cristãos. E porque até nesse período aqui do século III ainda não tinha igreja, templo, como nós temos hoje. Isso é coisa do século V. Aí o pastor coloca mais, por consequência, mandou que os cristãos tinham que se apresentar ao imperador por comunicar a religião, que renunciava, recebia um crucifixo, que não renunciava, era considerado criminoso e conduzido às prisões e sujeito às mais horrorosas torturas. Então, essa era a maneira que o imperador Décio fazia com os cristãos. Ficou com inveja em ver o desenvolvimento da igreja, a falência das religiões pagãs. O paganismo veio à falência, e isso talvez gerou certos problemas como político, as reclamações. Então, o que ele fez? Perseguir os cristãos seria a melhor maneira. Outro imperador que não está na apostila e eu coloquei foi Valeriano. Esse imperador ele dominou do ano de 252 até 260 depois de Cristo. E ele também perseguiu muito a igreja, esse Valeriano, não tanto como Décio, mas perseguiu a igreja. O pastor coloca um dos imperadores que, para mim, de acordo com a história, foi um dos piores imperadores, que foi Diocleciano, que ele dominou de 305 a 310. O pastor coloca que a última, a mais sistemática, a mais terrível de todas as perseguições, deu-se nesse governo, como ele já até apresentou aqui. Para mim, foi um dos piores imperadores que já passou em Roma, foi Diocleciano. A perseguição foi desastrosa para o cristianismo nessa época.
E fala assim, ó, todos os exemplares da Bíblia que fossem queimados. Ele deu ordem para isso acontecer. Fossem queimados. Todos os templos construídos em todo o império durante meio século fossem destruídos. Isso é a ordem que ele deu. Porém, como eu estou falando, irmão, não existia templos cristãos nessa época. O que existia eram casas-igreja. Talvez seja isso que o escritor do livro, que o pastor utilizou aqui, queria colocar. Porque se nós formos olhar templo, aconteceu, como eu já falei, no período já do século IV, com o reconhecimento do cristianismo como religião do império, e após o imperador que veio depois de Teodósio, que deu direito para se construir um templo, e ali o presbítero responsável pela igreja de Roma ficou como presidente nessa igreja, e foi onde começou a vir o pensamento do papado, e a igreja tomou um rumo muito triste na vida. Isso no percurso da história, quando você estuda a história do cristianismo, você entende isso. Então, Diocleciano ele fez isso, ele destruía as casas-igreja, queimou muitas cópias do que eles tinham da Bíblia. É claro que a Bíblia naquela época não era o que nós temos hoje, a Bíblia que nós temos hoje, isso é invenção do finalzinho do século XV, com a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, que, segundo o que os historiadores nos narram, que o primeiro livro a ser impresso foi uma Bíblia. Então, essa Bíblia que nós temos impressa, ela foi feita nesse período. Mas na época dos apóstolos, quando vocês estudaram a introdução à Bíblia, ou até mesmo a matéria de hermenêutica, tem uma parte que fala dos códex da Bíblia. Eu não sei se você já ouviu falar dessa palavra códex da Bíblia. Esses códex, eles eram tipos de encadernação que se davam com os papiros copiado à mão, eles copiavam à mão e encadernavam. Então, eles tinham esse estilo de encadernação nesse período antes da imprensa. Mas uma coisa era, as pessoas tinham os rolos da Bíblia e os papiros. Então, o que ele perseguiu foi isso, em queimar esses papiros. Tirar a tampa. Talvez ele queimava esses códex, essa encadernação que os imperadores queimaram, e não a Bíblia como nós temos hoje. O único registro que nós temos de Bíblia, da maneira que nós temos hoje queimada, foi no século XVIII, na noite de São Bartolomeu, na França, que eles perseguiram os cristãos na França e queimaram muitos exemplares da Bíblia, juntamente com outros livros, mas os da Bíblia foram o número maior de exemplares queimados. Nesse período, eles queimaram a Bíblia, porém não nesse formato que nós temos. Queimaram alguns manuscritos e, claro, alguns códex que existiam, que eram as cópias, alguns outros tipos de livros que para tentar consumir com a Bíblia, mas a Bíblia permanece até hoje. Os trabalhos dos imperadores sempre foi em vão, porque a Bíblia continua até nos dias de hoje. E ele mostra que eles prendiam os cristãos, como eu já falei, dentro do templo, ou seja, dentro das casas igreja, e ateava fogo. Nós vemos que no livro de Atos, capítulo 8, o apóstolo Paulo fez isso, não ateou fogo, mas ele entrou dentro das casas igreja e arrancava os cristãos lá de dentro, as mulheres pelo cabelo e arrastava pela rua. Isso não foi diferente. O único registro histórico que nós temos, até dado tanto por Eusébio de Cesareia, no seu livro A História Eclesiástica, como por Flávio Josefo, foi o período do templo, o templo de Zorobabel, reformado por Herodes, que foi destruído no ano 70, foi o templo que eles atearam fogo. Flávio José escreve essa página, parece que até com um certo tipo de tristeza, porque como ele era um dos generais que comandavam o exército de Israel na época, e ele foi preso, ele fala que um dos soldados romanos, com a garrafa cheia de combustível, nós não sabemos qual era o tipo de combustível que eles usavam na época, talvez o próprio azeite, não sabemos, e ele ateou fogo dentro do templo, e ali o fogo se alastrou, e veio a ruína do templo, a destruição, derretendo todo o ouro do templo, e as pessoas começaram a quebrar o templo após esse fogo ele apagar. Então, o templo mesmo queimado foi nesse período do ano 70.
as demais são casas-igrejas que eles ateavam fogo nesse período do imperador. E aqui o pastor mostra alguns mártires. Ele apresenta um dos três mais conhecidos da igreja do primeiro século. E esses mártires, possivelmente os três aqui foram discípulos de João. João o apóstolo, que era o discípulo mais novo, o mesmo que escreveu o Apocalipse, o apóstolo que foi o último a morrer por morte natural. E ele fala de Inácio de Antioquia. Aqui só está Inácio, o pastor até apresentou que ele foi discípulo de João, ele colocou o bispo de Antioquia. Ele era conhecido como Inácio de Antioquia pelo fato de ele ser bispo em Antioquia. E ele fala aqui que ele foi condenado no ano de 107 depois de Cristo por não adorar outros deuses. Então ele tinha uma fé muito sólida e ele, ao não negar a fé que ele tinha e vinha a idolatria, ele foi morto como Marte e lançado para as feras no anfiteatro romano no ano 108 ou 110, enquanto o povo festejava. Ou seja, nesses períodos, irmão, desses anfiteatros, no Coliseu de Roma, como eu falei na aula passada, as pessoas ficavam alvoroçadas em ver os leões ou os gladiadores devorarem os cristãos e matarem de maneira mais covarde que existe. E os irmãos observou que o pastor colocou que as pessoas estavam em festa no momento que Inácio de Antioquia veio a falecer por não negar o nome de Cristo. E esses testemunhos desses homens, irmão, são os testemunhos que edificam a nossa fé, que nos fortalecem em saber que esses homens eles morreram em favor do nome de Cristo e para que o evangelho chegasse até nós. Ele mostra um outro chamado Policarpo, que ele foi bispo na cidade de Esmirna. Alguns até acreditam que a igreja de Esmirna na verdade, eu particularmente não defendo essa tese. Eu já vi alguns pastores falar que quando Jesus enviou a carta à igreja de Esmirna, o pastor daquela igreja seria Policarpo, mas eu não creio, porque se aquela carta foi enviada entre o ano 95 a 98, depois de Cristo, possivelmente Policarpo era muito novo e ele não teria condição de ser pastor daquela igreja. E Policarpo, se ele viveu entrando, quase chegando no final do século II, era quase impossível ele ter sido o pastor da igreja de Esmirna no período que Cristo enviou aquela igreja. Mas uma coisa é certa, ele veio a pastorear uma igreja em Esmirna e nessa igreja ele pregava, segundo os historiadores, ele era muito fiel à pregação e à autoridade no nome de Jesus. Isso lhe veio a desencadear uma perseguição e com 85 ou 86 anos que ele estava, ele veio a morrer queimado. E eu não sei se os irmãos já ouviram falar na história de Policarpo. Segundo os historiadores, fala que eles disseram para ele que se ele negasse a Cristo, ele soltaria ele. E o pastor até colocou aqui embaixo a frase que os historiadores falam que ele disse que como ele poderia negar, ele chega a falar, né, agora eu sou de 85 ou 86 anos, e como eu poderia negar o meu Salvador? Aqui, o pastor não colocou o resto aqui, mas ele fala aquele que nunca me fez mal algum. E ele disse: acenda a fogueira rápido, que mais rápido eu encontrarei com o meu Salvador. Então ele morreu também queimado, não negou a fé, e isso simplesmente deu mais força para os cristãos permanecer nesse trabalho de avanço da igreja. E ele mostra um outro que traz o próprio nome dele, traz aí Justino o Marte. Esse Justino foi também o próprio nome fala de um mártir da história do cristianismo. Ele fala aqui que ele era um homem, um dos homens mais competentes de seu tempo e um dos principais defensores da fé. Ou seja, ele era um verdadeiro apologista naquele período. Para quem não sabe, nós vamos ver mais à frente aqui na outra página, heresia é o que não faltava que aparecia no primeiro século. As heresias eram grandes, muita heresia que surgia de todos os lados, vários tipos de religião estranha. Então, Justino, Jerônimo,
Orígenes, o próprio Santo Agostinho, eles foram homens, João Crisóstomo, homens que defenderam a fé, que eles trabalharam para que hoje nós permanecêssemos no cristianismo. Então, Justino Marte foi um grande defensor da fé. Ele organizou muitas doutrinas bíblicas e, nesse período, eles fizeram o quê? Acabou o Marte e falou: olha, seus livros, que ainda existem, oferecem valiosas informações acerca da vida da igreja nos meados do segundo século. Seu martírio deu-se em Roma no ano 166. Então, Justino Marte ele veio morrer nesse período, quase chegando no século já passando para o século III, mas ele morreu pelo fato de que, por defender a fé e ser um verdadeiro apologista, não aceitar que a heresia viesse a expandir no meio dos cristãos, isso lhe desencadeou uma perseguição, foi entregue ao Império, e o Império acabou determinando a morte de Justino. Aí o pastor coloca os efeitos produzidos pela perseguição. Essas perseguições, elas produziram um efeito positivo para a igreja. Não conseguiu parar a marcha da igreja. Fala assim, ó, as perseguições produziram uma igreja pura, pois conservava afastada todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Irmãos, isso aqui é algo extraordinário, ao mesmo tempo nos causa muito medo, porque imagina o camarada que faz de conta que é crente e eles não aceitam ele no rol de membro da igreja. Ele chega lá e o camarada vive pisando fora. E eles vão e cumprem o que a Bíblia fala. Se você vê seu irmão pecar, vai até ele e repreende ele. Se ele não consertar, você chama contigo duas ou três testemunhas. Se ele não consertar, você leva para a igreja. Se ele não quiser ainda, você vai considerar ele como publicano e gentil. Ou seja, você deu 3 oportunidades para ele, você viu, conversou, ele não quis, levou gente que queria o bem dele, ele não quis, levou para a igreja, que é o corpo de Cristo, ele também não quis. Então, isso revela que a pessoa não quer nada com Deus. Aí considera ele como publicano. Publicano era um traidor em Israel, um cobrador de imposto, reconhecido como traidor, e os judeus tinham ele como pior do que cachorro. E gentil é toda nação fora de Israel, quem não tem o DNA de Abraão. No sentido espiritual, seria um traidor e alguém que não pertence à igreja. Esse seria o sentido que nós entenderíamos. Então, ou seja, foi dadas as oportunidades, a pessoa não quer. E mesmo assim, hoje, há muitos pastores que toleram. Vai tolerando. Alguns toleram por relaxamento mesmo. Outros vão tolerando, tolerando, tolerando. Nessa época, eles não toleravam. Quem não quer ser crente, meu camarada, fica de fora, mas você não vem atrapalhar o crescimento da igreja. E, na verdade, mas aí coloca, ó, ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade. Somente aqueles que estavam dispostos a ser fiéis até a morte se tornavam publicamente seguidores de Cristo. Bom, nesse período aqui não havia esse glamour do cristianismo hoje de hoje, não. Esse glamour de ser obreiro. Eu falo, eu sou obreiro, eu sou um evangelista, ministro do evangelho, e antigamente eu achava muito bonito ser ministro, eu achava que ministro era uma coisa importante. E depois que eu descobri o que significa ministro, eu vi que não tem importância nisso. Que a palavra ministro, eu acho que eu já até falei para os irmãos, é a palavra que vem do grego como rupereta, que quer dizer alguém destinado à morte. Então, ou seja, um ministro é um Marte, é alguém destinado a morrer. E hoje as pessoas ficam assim, eu sou ministro, eu sou ministro, sou ministro, sem saber o que significa ministro. Eles glamorizaram cargos na igreja, e hoje, principalmente aqui na América, as pessoas acham bonito ser cristão. Por exemplo, uma pessoa vai lá e aceita Jesus de verdade, e tem vários amigos, as pessoas falam, o fulano de tal aceita Jesus, vamos lá também. E começa na igreja, e não muda de vida, e vai ali parecendo um boyzinho na igreja, uma patricinha, e eles vão vivendo dessa forma. Nesse período aqui não existia isso. Ou você é ou você não é. Porque ninguém ia querer defender a Cristo sem ter convicção da fé. Porque defender a Cristo naquele dia equivalia a você assinar a sua sentença de morte. Então, naquele período, teria que ser cristão de verdade. Ou, se eu estou defendendo o nome de Cristo, eu estou disposto a morrer por ele. E isso era uma coisa tão interessante que
as pessoas ficavam perguntando como que eles conseguem dar sua vida por nome dessa pessoa que estão defendendo. E isso despertou curiosidade em muitas pessoas. Por isso houve um grande avanço do cristianismo, porque eles defendiam a fé, irmãos, em um Deus vivo, alguém que morreu e venceu a morte. Por isso que as pessoas ficam assim, esse Jesus tem que realmente estar vivo, porque ninguém vai dar a própria vida para uma religião fajunta. Porque se o cristianismo fosse uma religião apoiada em mentira, qual a razão de morrer por um Jesus que estava morto? Então, os irmãos tentem compreender o que passava na mente daquelas pessoas, em chegar à conclusão. Os historiadores, como o próprio Eusébio de Cesaré conta, que quando os cristãos iam para o Coliseu ser morto, eles iam cantando. E eles chegaram a proibir os cristãos de entrar na arena cantando. Alguns cristãos eles até arrancavam a língua dele para ele não ir cantando. E eles iam gemendo e marchando. E o auditório ficava em pé com o passar do tempo. Eles passaram a ficar em pé para receber os cristãos. E o próprio me fugiu o nome dele que agora, que foi um dos que Tertuliano, um dos pais da igreja, ele até cunhou uma frase muito conhecida em que o sangue dos mártires seria a semente dos crentes do futuro. E isso foi acontecendo dentro do próprio Coliseu, pessoas que converteram ali em ver os cristãos morrendo por amor a Cristo. Porque uma coisa irmãos, você defender uma religião aí por questão financeira, por popularidade, mas quando vê perseguição, ninguém fica na frente daquilo, não. Larga cofre para trás, larga fama e todo mundo foge. Se está falando assim, ó, se você abrir essa igreja sua aí, com essas babuzeiras sua amanhã, nós vamos entrar com um pelotão e vão fuzilar todo mundo. Se não é verdadeiro, ninguém fica. Ninguém vai ficar lá. Agora, esses cristãos que eram verdadeiros, eles ficavam por isso. A igreja tinha essa pureza. Aí o pastor coloca uma coisa aqui, irmãos, que infelizmente nós não podemos deixar de falar. Não tinha, a igreja, eles não estavam interessados em obter lucro e nem popularidade. Hoje, nós até falávamos na escola bíblica, de forma alguma, eu quero deixar uma coisa clara, eu sou a favor que um pastor, que é um pastor sério, que tem uma igreja, que está trabalhando, batalhando, ele tem que ser remunerado para a igreja, concordo. Como eu já falei, a quantidade de salário é de acordo com o tamanho do ministério dele. Se ele tem um ministério grande, que ele trabalhou, que ele trabalha, que ele está disposto, eu não vejo nada demais de ter um salário bom, porque eu fico tentando entender que a teologia de muitos crentes é pastor tem que andar lascado, com roupa velha, os filhos deles têm que ser burro, não pode. O muito que pode estudar até o terceiro ano científico, não pode fazer uma faculdade. Eu sou contra essas coisas, irmão. Eu não sou a favor das pessoas ter salários exorbitantes, enquanto muitas igrejas estão afundadas, há muitas congregações estão caindo pedaço e o pastor está andando com regalia. Isso aí eu sou contra. Agora, se o pastor da assistência no campo, eles chegaram à conclusão e o grupo de obreiros fizeram um bom salário para ele, ele é digno do seu salário. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, a sua primeira carta, ele fala no capítulo 5 que o bom obreiro, que ele trabalha com a palavra e ensina com verdade, ele é digno e merecedor de redobrado honorários. Algumas Bíblias, por má tradução, traz a palavra honra, que é a Bíblia de João Ferreira de Almeida, a tradução corrigida. Mas a tradução atualizada, se você pegar no grego, você vai ver que a tradução atualizada está certa. Honorários e não honra. Honorários ele merece redobrado salário. Os irmãos estão entendendo? Sou a favor disso aí. Não concordo com a exploração. A exploração tanto dos membros, como a exploração de tudo que entra na igreja, a pessoa coloca no bolso. Agora, se a renda é distribuída, é bem trabalhada, eu não sou contra o pastor ter um bom salário. Lembrando também que o pastor pode ter um bom salário, mas se tem algum irmão da igreja precisando, a igreja tem que ajudar. Esse é o principal objetivo das finanças da igreja, ajudar pessoas necessitadas. É só olhar desde o Velho ao Novo Testamento. Esse é o principal motivo de finanças da igreja. E vamos ser bem verdadeiros, quase igreja nenhuma faz isso.
quase igreja nenhuma. Hoje nós vemos algumas igrejas aí com algumas historinhas no Facebook, no Instagram, só para ganhar popularidade. Aquilo é para aparecer, porque o Senhor Jesus ensinou que a sua mão direita faz a esquerda, não precisa saber. Eu não tenho que invocar nó do culto ali, tá ali no Instagram, no Facebook, transmitindo e falar: vem cá, quem está aqui com o aluguel atrasado para mim poder pagar seu aluguel? Isso se chama hipocrisia. O certo é, terminou o culto, desliga as câmeras e fala: irmão, se tem algum irmão passando necessidade aqui, procura o grupo de assistência da igreja ou me procura no escritório se for uma coisa mais séria que você pretende falar comigo. Acabou. Ninguém precisa ficar sabendo. Isso é hipocrisia. Diante das câmeras, vem cá, é a mesma coisa. Isso aí eu vou simplificar no seguinte: tô vendo ali um mendigo, arranco $100, pega o telefone aqui, dando $100 para ele. Se chama hipocrisia. Vocês estão entendendo? Eu não sou a favor disso. A igreja tem que ajudar, não precisa ninguém ficar sabendo. Primeiro que não precisa expor ninguém que está passando dificuldade, não precisa expor, e tampouco se promover com isso. Se promover com isso. Mas voltando ao assunto, como eu falei, as igrejas de hoje têm essas preocupações de lucros e de popularidade. Esse é o problema de muitas igrejas. Por isso que quando eu disse, irmão, que nós estudarmos a história da igreja é bom, que nós vamos aprender. É claro que aqui o pastor não colocou muito dos erros da igreja, mas eu enviei alguns livros no grupo. Eu gosto de pedir os irmãos puderem adquirir alguns daqueles livros. Pelo menos o de Eusébio de Cesareia deveria ser indispensável na biblioteca de estudante de teologia, e algum daqueles outros livros que eu coloquei lá da história do cristianismo. E os irmãos vão ver os erros e acertos da igreja, principalmente quando a igreja deixou de ser somente católica e virou católica apostólica romana. Nesse período houve muitos erros. A igreja enriqueceu demais e houve muitos erros doutrinários. E a igreja, ela sempre erra quando falta as doutrinas verdadeiras da Bíblia. É aí que a igreja erra. Quando nós deixamos a Bíblia de lado, a igreja erra. O irmão colocou que na igreja onde eu sirvo, o Senhor, esses assuntos são tratados sempre no culto. Isso é perfeito. É nos cultos, melhor de terça-feira, que é o culto de ensino e não filmado. Perfeito. Eu acho isso corretíssimo quando a igreja resolve tratar isso dessa forma. É a maneira correta, irmão. Ninguém precisa ficar sabendo nem de problema da igreja e nem de situação de ninguém. A igreja tem que ter sabedoria para tratar das coisas. Sabedoria. Isso deveria ser a maneira correta. Por exemplo, houve um problema na igreja primitiva, eles simplesmente resolveram o problema mandando arrumar 7 pessoas e dali para frente você não ouve mais falar daquele problema. Quando surgiu os diáconos e tratado o problema das viúvas helenistas, acabou. Ninguém mais ficou falando, ninguém deu o nome das viúvas que estavam precisando de dinheiro lá, precisavam de comida. Simplesmente tratou do problema do povo. Tem que ser assim. Então, não havia lugar para avareza e nem tampouco para se aparecer. Por isso a igreja cresceu. Porque ninguém ia querer aparecer para ser morto. Não existia isso de popularidade para ser morto. Por isso que, para ser cristão, eu coloquei aqui, se fosse para ser cristão, tinha que ser verdadeiro. Porque quem não era, abandonaria a fé no meio do caminho com muita facilidade. Era só falar: tu quer servir a Cristo ou quer morrer? É claro que eu quero, ou melhor, tu quer servir a Cristo ou quer viver? Muitos diriam: eu quero viver, se tivesse com brincadeira na igreja. Hoje, irmão, se houver uma perseguição na igreja, por exemplo, o pensamento pós-tribulacionista que acredita que a igreja vai estar aqui no período da grande tribulação, como eu já disse, essas questões pré, pós e mídia tribulacionistas são apenas questões teológicas que não interferem na salvação de ninguém. Eu acho que nós temos que estar preparados tanto para o evento antes, no meio ou depois. Temos que estar preparados, não podemos estar desapercebidos, porque se é no meio, temos que estar preparados, se é antes, temos que saber, se é depois, temos que estar preparados. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Mas uma coisa o pensamento é pós-tribulacionista, que a igreja vai passar a grande tribulação. Imagina o anticristo nessas igrejas, irmão, que nós vivemos hoje, falando se alguém quer continuar servindo a Cristo ou não.
Que situação complicada dessas igrejas de hoje, onde muitas pessoas que não têm nem conhecimento disso, que vivem uma vida eh, sem acreditar em perseguição, sem expectativa de uma vida eterna, eles querem o prazer de viver nesse planeta aqui, as igrejas, está muito bom do jeito que está. As nossas igrejas, nos dias de hoje, nós vivemos numa regalia muito grande, não há perseguição, não há nada. Mal surgem essas coisinhas aí que esse negócio de Estado laico, esse negócio de política tentando falar, mas isso aí não interfere. A igreja continua pautada dentro da própria lei, que nós temos liberdade de expressão e muitas coisas. Como eu falei, é claro que a nossa liberdade de expressão não nos dá direito de ofender ninguém, mas temos liberdade de expressão. Eles não podem fazer nada contra nós, né? E acabou. Só que pode chegar alguém que muda essas leis, e aí? E a igreja ser perseguida, a igreja passar por uma situação complicada, e como nós permaneceríamos diante do Senhor se não formos verdadeiros cristãos? Como acontecia na Rússia, eu não sei se os irmãos já ouviram falar já leram alguma coisa relacionada à cortina de ferro na época na Rússia, na União Soviética, melhor dizendo, não na Rússia em si, na época que era a União Soviética. Existe um livro de um irmão chamado Irmão André, eu creio que alguns irmãos que eu falar, e outros livros de outros missionários na Rússia, que as igrejas eram subterrâneas. E uma vez eu vi uma história de uma igreja subterrânea, e entrou um policial nessa igreja. E quando ele entrou lá, ele deu vários tiros com uma arma automática no alto e falou: aqueles que são cristãos verdadeiros permanecem no templo, e os que não são, pode dar licença. Mais de 40% da igreja saiu da igreja e ficou lá uns 60%. Ele foi, tirou a sua boina vermelha, colocou a arma de lado e foi: então agora vamos adorar o Senhor, porque agora ficaram os verdadeiros cristãos. E isso não é história verdadeira de um cristão que converteu dentro do exército da União Soviética, da polícia da União Soviética, e servia ao Senhor nessas igrejas. E boas pessoas abandonaram. E uma vez ouvi um testemunho de um pastor que ele foi pregar na Rússia e chegou lá, os pastores não tinham olho, porque eles arrancaram os olhos dos pastores por não negar Cristo. E ele chegou e falou: o que, é que eu vou pregar aqui? O que, que eu vou pregar aqui para esses homens? O que eu vou falar com esses homens? O que, que eu tenho para ensinar para esses homens? Os irmãos estão entendendo? Perder parte do corpo por causa do cristianismo, por causa de Cristo. São pessoas que serviram a Deus verdadeiramente. Hoje, uma igreja apática, igual a que nós estamos vivendo nesses últimos dias, onde as pessoas se arrancam ele do grupo de louvor, ele desvia. É só tirar o cargo dele, ele está desviando. Agora imagina uma metralhadora na cabeça, um rifle, e a pessoa falando: tu segue a Cristo, tu morrerás. O que, que você vai fazer? Se arrancar do louvor e ele abandona o Senhor, imagina uma situação dessa. Então é complicado, é muito complicado. Aí o pastor, na página número 11, o pastor colocou: a igreja multiplicava-se apesar das perseguições, ou talvez por causa delas. A igreja crescia com rapidez assombrosa. É como eu falei, talvez isso despertava naquelas pessoas que viam a fé dessas pessoas. Porque eu não sei se já aconteceu com você, que talvez você tenha atravessado uma situação um pouco tenebrosa na sua vida, e algumas pessoas te observaram. E ao te observar, depois nunca viu você reclamar, nunca viu você chorar. É muito que você chorava na sua casa, nas escondidas, mas você apresentava para Deus. Eles nunca viram você reclamar da vida. E chegou lá na frente e eles viram você chegar na vitória e às vezes até comentou com você: você passou uma situação difícil uma vez, hein? Aí alguns até falam: pai, que benção que você é crente. Mesmo eles não sendo, eles reconhecem que você só venceu porque você realmente continuou seguindo o Senhor. Continuou seguindo o Senhor. Então, isso às vezes desperta nas pessoas que estão nos vendo o Deus que nós servimos. Porque as pessoas, irmãos, vezes têm uma facilidade muito grande de abandonar qualquer coisa. Vou colocar um exemplo de qualquer outro tipo de religião que não exige tanto da sua fé.
as pessoas abandonam com facilidade, porque quando eles não recebem aquilo que eles querem daquela religião, eles mudam para outra, e muda para outra, e muda para outra. Agora, o cristão que entende pela palavra de Deus que a nossa vida não está firmada nessa terra, que isso aqui é passageiro, ele vai saber que ele vai obter vitórias, vai ter derrota, vai ter dias que Deus não vai dar o que ele quer. Isso aconteceu com os homens da Bíblia, irmão. Deus falou para Davi que não ia dar vitória para ele em cima de um rei que já tinha pedido a comunhão com Deus. Davi foi lá e destruiu a cidade de Keila. E ele ficou sabendo que o exército de Saul vinha contra ele. Ele foi e falou: Senhor, se eu for contra ele, o Senhor vai me dar vitória? Deus falou: se você descer, você morre. Pô, Davi poderia ter brigado com Deus. Não, mas Saul está desviado. Por que, que o Senhor fez comigo que te sirvo? Ele simplesmente pegou os homens dele e foi para outro lugar. Ele tinha acabado de obter a vitória, ele estava ali com vontade, estava ainda no calor da guerra, estava fácil para ele ganhar. Mas não era o tempo ainda de Deus punir Saul. Saul veio a morrer para a mão de outros, para a própria mão dele, na verdade, pelo medo de outro exército. Não precisava de Davi depositar a mão nele. O que Deus estava livrando era isso aí. Não precisava de Davi pôr a mão nele. Mas o que eu quero colocar é que Deus não respondeu a Davi que sim. E nem sempre, bom, a resposta de Deus nem sempre é sim. O muito que nós queremos sempre o sim, mas não vai ser sim sempre. Então, as pessoas têm que entender isso, que as perseguições, os problemas da vida, pode despertar em outras pessoas o interesse de servir a Cristo. Como eu disse, ninguém, naquele período, ia estar defendendo um Jesus morto. É o que o apóstolo Paulo sempre defendeu nas suas epístolas e que despertou muito interesse das pessoas em saber que ele defendia um Jesus vivo. E que todos os apóstolos que foram acusados no Evangelho de Mateus, no finalzinho os irmãos vão ver lá, que o soldado romano, junto com os sacerdotes e o império, inventou que eles roubaram o corpo de Jesus. E ao inventar isso, espalhou, o apóstolo Mateus até fala que isso chegou a espalhar um pouco na região de Jerusalém, na Judéia e na Galiléia, que o corpo de Jesus foi roubado, mas com pouco tempo isso foi desmentido, porque se um corpo foi roubado, por que, que nunca apareceu? Tá aí 2000 anos sem aparecer. Nunca apareceu. Outro, se roubou, por que morrer por um corpo roubado? E outra coisa interessante que está no Evangelho de Lucas, eu não sei se os irmãos já leram, que quando Lucas retrata a ressurreição, ele fala que o pano que cobriu o rosto de Jesus estava dobrado e posto sobre o local que a cabeça dele estava. Agora me fala uma coisa, que ladrão que é esse que entra no lugar e preocupa dobrar lençol, irmãos? Ladrão entrou na sua casa e ele arranca tudo, gaveta, tudo, e está caçando dinheiro. Aí vai arrancar uma gaveta, vai ver se achou dinheiro, não achou, ele vai dobrar a roupa toda de novo, colocar e colocar a gaveta. Conversa é essa? Então, se alguém foi roubar o corpo de Jesus, por que, que eles iam preocupar em dobrar lençol e deixar no local que a cabeça de Jesus estava? Esse ladrão folgado, se fosse ladrão, está muito folgado. Então, foi o próprio Jesus que ressuscitou, dobrou o lençol e colocou lá, porque isso era um costume na época. Um costume na época que ele tinha. Primeiro que aquele lençol estava mostrando que ele não voltaria ali mais, porque ele ressuscitou e vive eternamente. Por isso que só Lucas que escreveu isso, porque era um costume na época e os leitores daquela época entenderiam isso. Então, a igreja, irmãos, ela defende isso. Por isso que o que nós fazemos desperta nas pessoas. E o pastor coloca uma coisa interessante, que a igreja avançou talvez por isso. A fé dos cristãos promoveu perseguição e a perseguição possivelmente fez a igreja crescer pelas pessoas que viam a fé desses cristãos em não abandonar, mesmo em meio a tanta perseguição, a morte truculenta que existia na época e outras coisas, fez com que a igreja continuou crescendo. Cá no finalzinho, eu falo assim, ó, fato interessante, os fatos interessantes que aconteceram no período dos primeiros séculos da igreja e dessas perseguições. Porque o interessante é que, mesmo que o povo estava sendo perseguido, que havia problemas, eles tiveram muitos feitos. E um dos feitos extraordinários que o pastor colocou aqui foi a formação do cano da Bíblia. Os irmãos aqui que estudou
a introdução à Bíblia, ou a matéria de bibliologia, sabe que cano da Bíblia quer dizer a formação do cano bíblico. A palavra cano quer dizer vara reta, ou vara retilínea. Cano queria dizer que seriam os livros que foram aprovados, passaram no crivo para formar o cano do Novo Testamento. O do Velho Testamento já existia. Então, o cano do Novo Testamento foi formado entre o século I até o século III. Ele passou um período aí de quase 300 anos para que eles concluíssem o cânone. Então, foi um trabalho árduo. Um trabalho árduo. Agora, você imagina, diante de perseguições, as pessoas ainda sentavam para discussões teológicas, para entender quais os livros que faziam parte realmente da Bíblia. É claro, dirigido por Deus. Quem dirigiu foi o próprio Deus para conduzir, que nós vemos livros bons que foram rejeitados como livros ruins. Tinha muitos livros gnósticos que foram rejeitados, como o Evangelho de Tomé, Evangelho de Tiago, o Evangelho de Judas, Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo e outros livros que são mais ou menos 150 livros apócrifos, mas tem um livro chamado A Carta de Barnabé, eu até tenho esse livro aqui, que ele foi rejeitado. E quando você lê a carta de Barnabé, você fica impressionado. Não, eu particularmente, não sei se é o Barnabé, eu acredito que não seja o Barnabé que da igreja de Antioquia, junto com Paulo. Seria qualquer um outro Barnabé, ou alguém que utilizou o nome Barnabé por admirar Barnabé. Mas a carta de Barnabé é algo muito convincente, são muitas verdades baseadas no Velho Testamento e verdades bíblicas. Mas quando ela chegou no crivo que os pais da igreja, como Jerônimo, Ambrósio, Santo Agostinho e outros trabalharam para poder organizar o cano do Novo Testamento, a carta de Barnabé não passou no crivo. Ela não teve estrutura para aguentar. Por exemplo, nós vemos a terceira carta de João, que tem apenas um capítulo, é uma estrutura, quando você lê ela, você vê uma estrutura muito forte nessa carta, que declara a inspiração da carta. Agora, quando você lê alguns outros livros, você vê que eles são fracos em relação à Bíblia. Eles tiveram vários critérios, claro. Pessoas ligadas aos apóstolos ou que fosse apóstolo. Por exemplo, 13 cartas são escritas por Paulo, 2 por Pedro, 5 livros por João, 3 cartas e 2 livros, o Apocalipse e o Evangelho. Mateus, como era também apóstolo, todos esses que eu falei eram apóstolos. Marcos não era apóstolo, mas foi alguém que andou com Pedro e outros apóstolos. Nós vemos o próprio Tiago, irmão de Jesus, que não era apóstolo, mas convivia com os apóstolos, e, além de tudo, foi o pastor da igreja em Jerusalém. Judas também, que é o próprio irmão de Tiago, também irmão de Jesus. Temos os escritores hebreus que nós não sabemos quem escreveu, mas a carta é muito rica e ela é uma interpretação muito clara do livro de Levíticos. Então, era impossível não entender que aquela carta, e sem contar a veemência que ela faz em engrandecer o nome de Jesus. Então, era impossível os pais da igreja não entender que aquelas cartas eram inspiradas. Eu vejo, por exemplo, que as cartas de Paulo, eles não tiveram muita dificuldade. Que quando você lê a carta de Pedro, Pedro cita Paulo nas cartas dele. Pedro cita Paulo nas cartas dele. Então, eles não tiveram dificuldade com as cartas de Paulo. Mas muitos livros que surgiram, livro da infância de Jesus, livro da história de Adão, o próprio livro apocalíptico de Enoque, que é esse livro de Enoque, ele é citado por Judas, e tinha também o livro da Sessão de Moisés, que também é citado por Judas. Agora, Judas citou um livro, isso não torna o livro inspirado. Torna inspirado aquilo que Judas citou. Os irmãos estão entendendo? A inspiração do livro não existe. O livro de Enoque não era inspirado e nem o livro da Sessão de Moisés. Mas as palavras de Judas, ao citar partes do livro, se tornou inspirado. Como o próprio apóstolo Paulo utilizou de algumas poesias da época, que ele citou, inclusive ele cita na carta a Tito, uma das frases que os filósofos cretenses usavam, ele fala que eles eram bestas feras nas suas um jargão que existia lá na cidade de Creta, e o apóstolo Paulo utiliza do jargão dos filósofos. Os filósofos eram inspirados, não, mas o apóstolo Paulo, sim. Os irmãos estão entendendo? As palavras passou a ser inspirada quando Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo. E o próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu cartas que não eram inspiradas. Eu não sei se os irmãos já observaram na Bíblia, o apóstolo Paulo tem aproximadamente 3 cartas que ele escreveu que nós não sabemos onde está,
mas que não são inspiradas. Por exemplo, ele escreveu 2 cartas à igreja de Coríntios que não está na Bíblia. Ele escreveu uma primeira carta, isso você encontra no capítulo 5 de Coríntios, ele fala que já advertiu o povo através de cartas a respeito de não conviver com os devassos. Aí e nisso ele fala a respeito disso na primeira carta, que na nossa Bíblia é chamada de primeira carta. Depois, na segunda carta, ele fala que ele enviou também, depois da primeira Coríntios, que está na nossa Bíblia, ele enviou uma carta para a igreja de Corinto de novo, que essa carta era uma carta muito dura, muito severa. Isso está no capítulo 8. Ele fala que era uma carta severa, uma carta que trouxe muitas lágrimas, tanto para ele como para o povo de Corinto. Aí foi quando ele enviou a segunda carta, agradecendo que essa terceira carta que ele enviou, essa carta severa, ela surtiu efeito na vida do povo, então ele enviou a segunda aos Coríntios. E quando você vai na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala que ele enviou uma carta à igreja de Laodiceia. E ele fala assim: olha, que essa carta seja lida na igreja de Laodiceia, e a carta que eu escrevi para eles, vocês também leem em Colosso. Só que a carta aos Laodicenses, nós nunca não sabemos o que tem nessa carta. Talvez essa carta se perdeu, não preocuparem em fazer cópia dela, mas ela não foi inspirada. Se ela não está no cano bíblico, é porque não foi inspirado. Porque Deus dirigiu os pais da igreja. Aí o pastor coloca aqui, ó. Os escritos do Novo Testamento foram terminados, entretanto, a formação do Novo Testamento com os livros que o compõem como cano não foi imediata. Algumas igrejas aceitavam somente alguns livros como inspirados e outras igrejas livros diferentes. Isso aqui, irmãos, quando você estuda aí no século III, você vai ver que existia um homem chamado Macião. Eu não sei se o pastor cita ele aqui. Ele era um gnóstico, tribulado demais, esse Macião. Ele chegou a criar um cano para ele, do Novo Testamento. Ele pegou algumas cartas de Paulo, rejeitou o Apocalipse, pegou somente o Evangelho de Mateus. Ele rejeitou muitas cartas de Paulo e pegou outras. Então era um cano muito pequeno, mas ele formou esse cano e ele se intitulava como apóstolo, esse Macião. Teve também Maniqueu, da onde surgiu o termo maniqueísmo. Ele também criou um certo cano para ele, mas o cano que os pais da igreja criaram, que eles compilaram, é desde o Evangelho de Mateus até o Apocalipse, o que nós temos em mão. É claro que algumas igrejas, como o pastor colocou aqui, elas não aceitaram com o passar do tempo, como a igreja, isso foi mais depois da reforma, a igreja anglicana, ela não aceitava a carta de Judas, nem a primeira, segunda e terceira a João, eles não aceitavam, o Apocalipse também não, e nem a carta de Judas. Os 4 últimos livros da Bíblia eles não aceitavam o resto. Tinha igrejas que não aceitavam. O próprio Martinho Lutero, a primeira cópia da Bíblia dele, não colocou a carta de Tiago. Não sei se os irmãos sabem disso. Ele achou que Tiago e Paulo tinham uma certa contradição. E como ele era bem paulinista, então ele não foi contra Paulo, que é claro, os escritos de Paulo, em termos teológicos, são muito ricos, não que ele tenha mais inspiração do que Tiago e qualquer outro, mas em termos teológicos são riquíssimos. E ele teve algumas dificuldades com a hermenêutica na carta de Tiago. Ele deixou fora na primeira tradução da Bíblia dele. Já na segunda, ele incluiu a carta de Tiago. Talvez mais à frente ele conseguiu compreender a fala de Tiago e incluiu a carta de Tiago na sua segunda cópia, a sua segunda tradução da Bíblia. Então, algumas igrejas, irmão, teve dificuldade, sim, com canos da Bíblia, por causa de manuscritos e outras coisas. Mas a Bíblia que nós temos, irmão, foi debaixo de um trabalho muito árduo de perseguição, de pessoas que foram perseguidas e, mesmo assim, eles trabalharam e conseguiram nos deixar um compêndio doutrinário magnífico que nos revela realmente a grandeza de Jesus. E isso, irmãos, num período de perseguição, num período de muitas trevas. Agora, hoje as pessoas não estão tendo tempo nem de ler essa Bíblia que ele deixou para nós. É tanta coisa que as pessoas ocupam no lugar da Bíblia e sem saber desse trabalho. Porque as pessoas que carregam Bíblia hoje, que carregam no smartphone, que carregam. Hoje tem Bíblia até desse tamanho, eu não sei como que eles conseguiram fazer uma Bíblia desse tamanhozinho. E tantos tipos de Bíblia, de espécies de Bíblia que nós temos hoje, e as pessoas têm Bíblia, leva para a igreja, ou pega para levar para a igreja, não estuda. Outros já nem gostam de levar para a igreja, já vai no telefone mesmo.
por não saber manusear a Bíblia, ele usa só no telefone, que está mais fácil, ali coloca, abre a Bíblia, passa ali o dedo no índice e acha o livro, bateu em cima do livro, já abriu, bate em cima do capítulo e procura o versículo com muita facilidade. Mas se for formato papel, ele demora 1 ano para achar o livro de Naum. Você dá 10 pregações no livro de Naum e ele não conseguiu achar ele ainda. Uma vez eu fui pregar, irmãos, no livro do profeta Oséias, e um pastor que estava no púlpito não achou o profeta Oséias. E olha que Oséias não está tão difícil, hein? A pessoa até entendo, um crente de pouco tempo, uma pessoa mais velha, não achar o livro de Naum, Sofonias, é, Abacuque ali no meio, mas um crente aí, obreiro, não conseguir achar é complicado. Carta de Tito as pessoas não acham, Tessalonicenses não acham, e às vezes você tem que ficar falando, tá no Novo Testamento, você acha a carta tal e tal, para poder as pessoas conseguirem achar. E aquilo ali como um tempo, porque a gente tem que esperar as pessoas, não pode também já pede para abrir e já ler, porque isso aí é falta de ética para um pregador. Mas a gente perde muito tempo que as pessoas não sabem manusear a Bíblia. Eu não concordo com isso, eu estou dizendo eu. Se os irmãos aqui fazem, tem alguém que faz, eu estou dizendo eu. Eu não concordo em pôr versículos bíblicos na televisão ou no telão da igreja, não concordo. Para mim, o cristão tem que saber manusear a Bíblia. E uma vez eu falei, o irmão falou assim, mas e o ímpio? Eu falei, o ímpio nós fazemos como fazíamos antes, passamos a nossa Bíblia para ele. Era muito prazeroso, irmãos, quando a gente pegava a Bíblia nossa assim e entregava aberta para uma pessoa ímpia e mostrava para ele onde que era para ler, colocava o dedo em cima. Isso era muito prazeroso. E hoje, não, a pessoa já vai ali, abre, não, já pega o telefone, já abre, ou está lá no telão. Aí quando eu penso o seguinte, quando se coloca no telão, é normal a pessoa pensar assim, já vai estar na televisão mesmo, para que eu vou levar a Bíblia? Eu não preciso levar a Bíblia, eu não preciso abrir a Bíblia, então eu vou ficar carregando essa Bíblia para quê? Não há necessidade. Vai estar lá no telão. Então eu penso, a minha forma de pensar, as pessoas têm que manusear a Bíblia na igreja, manusear a Bíblia, dar valor a esse trabalho árduo que Irmãos, imagina os caras conseguir colocar 27 livros em ordem, 27 com quase 300 anos de história, os camaradas conseguiram organizar essa Bíblia. E quando eles organizaram, para quem não sabe, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos eram um só volume. Eles passaram a ser 2 volumes depois da Reforma Protestante. A Reforma Protestante que dividiram por ver que tinha 2 introdução, então eles dividiram, e depois da imprensa ficou mais fácil. Mas antes não era tão fácil. Eles organizaram essa Bíblia, uma pessoa fazer cópia, tudo na mão, fazendo cópia na mão da Bíblia, do Novo Testamento, escrevendo ali em grego. E sem contar que era tudo muito caro, não sei se os irmãos sabem, uma folha de papiro, irmão, naquela época, se fosse para transferir para o dia de hoje, era cerca de $200. Uma folha de papiro. Se você pegar algum. Você pode pesquisar na internet e olhar aí alguns manuscritos, você vai ver alguns manuscritos gregos, que eles ocupavam toda a parte do manuscrito para escrever, porque era caro. A pele de animal para escrever, que eram os rolos, era cerca, se fosse para de $400 a $450. Para você comprar uma pele de animal, que era mais duradouro, que durava até 400 anos, para poder escrever. Então, tudo era muito difícil. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, Bíblia de todos os jeitos, de letra do tamanho que for, da cor que nós queremos. Tem Bíblia rosa, hoje Bíblia branca. Antigamente a Bíblia era tudo preta. Hoje tem Bíblia de tudo quanto é jeito, tem alto relevo, as capas, é coisa linda. Mas tem pessoas que têm a Bíblia só por ter. Por exemplo, quando nós não éramos cristãos na minha família, nós tínhamos uma Bíblia católica, mano, desse tamanho, a Bíblia era muito bonita. Eu nunca vi uma Bíblia bonita, dessa grossura assim, ó, com as letras enormes. E aquela Bíblia é toda ilustrada, a capa da Bíblia, tudo em alto relevo. Mas nunca foi aberta para nada. Ela simplesmente, lá na minha casa, tinha um estante enorme que tinha mais ou menos mais de uns 500 livros, e ela estava lá no meio, perdida, entre livros de ciências e outros. Porque minha família não era religiosa. E nada, nós não acreditávamos em nada. Nós acreditávamos, sabia que Deus existia, mas não conhecia o plano de salvação nem nada. Não adorava santo, nada, nós não tinha nada, nada. Tinha uma Bíblia lá por costume. Alguém passou vendendo, meu pai comprou. Não estou compreendendo? Até que Jesus salvou a minha irmã, depois da minha irmã eu.
minha mãe, meu pai, foi indo assim. Então, é o que Deus fez agora. Tínhamos uma Bíblia, como muitos têm. E o pior é que quando nós somos cristãos, que não fazemos uso da nossa Bíblia, aí que é pior. E os irmãos sabem que eu não estou exagerando. A, a falência no meio dos cristãos em relação ao conhecimento bíblico é muito grande, irmão, principalmente da geração de hoje. As pessoas têm interesse de estudar a Bíblia. E esse povo, eles fizeram um trabalho muito duro para que nós tivéssemos uma Bíblia hoje. Aí o pastor mostra aqui, ó. Ele fala o crescimento e a expansão da igreja. Ele falou o crescimento e a expansão da igreja foi causa da organização e da disciplina. A perseguição aproximou as igrejas e exerceu influências para que elas se unissem e se organizassem. Essa parte é interessante, porque nesse período da história da igreja, a igreja uniu. Se os irmãos nunca leram, irmãos, compra também o livro As Catacumbas de Roma. As pessoas, eles comunicavam através de símbolos para que as pessoas não conseguissem detectar o que eles estavam comunicando. Os perseguidores não conseguiam entender através dos símbolos. E mostra a unidade que esse povo tinha, a preocupação de um crente com o outro, aquela hombridade que se alguém estava fraco ou estava com dificuldade, eles estavam ali do lado dele para ajudar. Então, essas perseguições, ela fez com que a igreja se organizasse e se disciplinasse mais e se aproximasse. Porque o próprio Salomão diz que um cordão de 3 voltas não se quebra com facilidade. Então, ou seja, ele vai e mostra que se um cai, o outro levanta. Se ele está no caminho, está sentindo frio, o outro está ali para aquecer. Assim é a vida do cristão. E ele está falando disso aí. Assim é a vida do cristão. Então, ou seja, a perseguição fez com que o povo unisse. Só que hoje as perseguições surgem dentro da própria igreja. Ela nasce de dentro da igreja. Muitas perseguições, aí o povo dispersa, aí a igreja acaba. Então nós temos que estar preparados para perseguição de fora. E não perseguição de dentro da igreja. Perseguição de fora. Organização, irmãos. A igreja tem que ser organizada em tudo. Para mim, uma igreja desorganizada, ela não vai para frente. Ela não vai para frente. Deus não trabalha, eu sempre falo, Deus não trabalha na desorganização. É só os irmãos observar a criação do mundo. A primeira coisa que Deus colocou foi luz, porque não tem como mexer com nada no escuro. Para Deus, as trevas e a luz é a mesma coisa, mas para nós, não. Então, Deus colocou luz, Deus fez separação entre água de cima e água de baixo, ou seja, criou nuvem e separou o oceano. Depois que estava tudo água, ele fez uma porção seca, separou águas e água e veio porção seca. Da porção seca, ele colocou árvores. Das águas, ele fez nascer peixe, aves e outras coisas. Ou seja, antes do homem vir, ele organizou tudo. Ele não... Deus poderia, irmãos, muito bem falar assim: ó, vamos fazer o homem. Pá, fez o homem. A terra estava toda escura e Deus fez o homem. E depois começar a colocar luz e tudo, poderia. O homem ele viveria porque o sustento dele era Deus. Poderia, mas Deus fez o quê? Organizou tudo primeiro para pôr o homem, porque Deus não trabalha em desorganização. Não trabalha. Igreja, irmão, a igreja debaixo de perseguição e eles preocupar com a organização, isso é extraordinário. Eles estão batendo na tecla de manter organizado tudo por causa dessas perseguições. Tudo. Imagina até o cálculo, se eles precisarem de sair correndo, fugir, todo mundo para que ninguém fosse pego, eles organizavam. Mas o que eu estou querendo dizer hoje é essa organização que tem que ter e disciplina. Essa disciplina que eu falo é nós nos disciplinar, é policiar a nossa vida para que nós não deixamos essa organização vir a perder, vinha se acabar na igreja. Cada um, irmão, na igreja, se trabalhar no seu determinado lugar, a igreja vai para frente. Cada um trabalhar no seu determinado lugar, a igreja vai para frente. Se cada um ocupar o seu lugar, quem é instrumentista ocupa daquilo ali, Deus vai trabalhar, porque a igreja ela é composta, irmão, de pessoas que vai fazer o culto desenvolver. É o instrumentista, é o porteiro, é o limpador, é a irmã que faz comida, é o pregador, é quem dá estudo, é quem dirige o culto, é quem comanda o louvor. É assim que a igreja funciona. Então, se organizando e se disciplinando e, acima de tudo, o povo cuidando do outro. Aí, se via perseguição e nós dispersamos ou criamos problemas entre nós por causa de perseguição,
Porque hoje, por exemplo, qualquer problema que dá na vida de um crente, ele chega na igreja de cara fechada, e todo mundo sabe que ele tem um problema. Parece que tá assim, eu vou deixar minha cara fechada para o pessoal se importar comigo. Aí todo mundo sabe que ele tem um problema. Ele já chega lá mal-humorado e sem contar que ele desconta os problemas dele em alguém. E ninguém tem nada a ver com a vida ruim de ninguém. Ninguém tem nada a ver com a vida ruim de ninguém. Então, os meus problemas são meus problemas. E quando eu chego na igreja, eu estou indo a prestar um serviço a Deus, a cultuá-lo, o que, que eu tenho que fazer? Problema, você me espere do lado de fora aí, porque agora o meu negócio é com Deus. Se você quiser me esperar bem, se você não quiser, você pode ir embora também, eu não preciso de você. E eu vou adorar a Deus, e acabou. Esse tem que ser o papel do cristão. Eu não estou dizendo, meu, que nós vamos chegar na igreja todo dia sorridente. Vai ter dia realmente, nós vamos estar em frangalhos. Mas nós não podemos deixar isso tirar a nossa comunhão com Deus. Tem coisas que acontecem na vida de um cristão que eu sei que não é coisa fácil. É uma perda de um ente querido, um filho que às vezes toma um rumo contrário na vida, um término de um casamento. Vai chegar a dia que a pessoa vai estar assim, mas ele tem que entender isso aí, não pode roubar dele a presença de Deus. Não importa, nada pode nos tirar a presença de Deus, nada. Tudo que nós fizemos tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Nada seja o que for. É como diz o Salmo 46, ainda que a terra se mude, que os montes se transportem no meio dos mares, ou seja, que haja qualquer problema fora do comum na terra, qualquer tipo de coisa que altera o clima, que faz o mar ficar bravio, que quebra a montanha, seja o que for. O Senhor dos Exércitos está no meio dela e não será abalada. Então, a nossa vida tem que ser dessa forma. Saber que nossa comunhão com Deus não pode ser abalada por problemas. E as perseguições vão sempre vir. Hoje nós não sofremos desse tipo de perseguições que esses cristãos sofriam, mas nós temos outros tipos de problemas. E isso não pode afetar a nossa comunhão com Deus. Aí o pastor coloca aqui no outro parágrafo. Outra característica que distingue esse período é, sem dúvida, o desenvolvimento da doutrina. Na era apostólica, a fé era de coração, uma entrega pessoal à vontade de Cristo. Entretanto, no período que agora focalizamos, a fé gradativa passara a ser mental. Era uma fé do intelecto, fé que acreditava em um sistema rigoroso e inflexível de doutrinas. O credo apostólico, a mais antiga e mais simples declaração da crença cristã, foi escrito durante esse período. Os irmãos sabem o que é o credo apostólico? Os irmãos sabem o que é o credo apostólico? Vou ler o credo apostólico para os irmãos aqui. O credo, o credo apostólico, irmãos, é aquela reza que a Igreja Católica faz, eu não sei se os irmãos sabem, chamado crendo em Deus Pai, que eles roubaram da igreja primitiva, que é a igreja católica, que quer dizer universal. Antes do século V, existia vários documentos que expressavam as doutrinas que os apóstolos criam e que os pais da igreja criam. Então, eles deixaram muitos documentos. Por exemplo, existe um documento que, na língua portuguesa, poderia pronunciar didaquê, que é o didarré. Esse documento era um documento que, se você encontra na internet, que expressava o tipo que era o batismo na época, as crenças, algumas coisas que eram questões éticas. Por exemplo, no Didarré, ele trata um assunto muito interessante que hoje os pregadores itinerantes deveriam ler lá, que fala que se alguém fosse na sua casa e pedisse hospedagem, você, como um bom cristão, poderia dar. Mas o muito que ele podia ficar na sua casa é até 3 dias. Se ele passasse, ele era considerado como um falso profeta. O que ele queria era tirar proveito da sua vida e ficar comendo às suas custas. Que um verdadeiro profeta ia ficava um dia, no muito 2, e seguia caminho. Isso está no Didarré. E esse credo apostólico que o pastor cita aqui, porque depois das convenções, como a Convenção de Nicéia e outros, o credo foi sendo ampliado ou modificado, mas o primeiro credo a ser escrito, que o credo seria um documento teológico. Isso é o credo apostólico. Não é uma reza como a Igreja Católica faz, eles rezam: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado e desceu ao Hades, e ressuscitou da morte ao terceiro dia, que subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os mortos e os vivos. Aí ele fala, e creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã. Aqui, no caso, na verdade, o credo apostólico que mudou, que é a Santa Igreja Católica. Católica no sentido universal. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne, na vida eterna. Isso aqui era um documento que provava que Deus é o criador de tudo. Era um documento que estava relacionado à Trindade, à crença dos apóstolos e à crença da igreja primitiva, que esse Deus criador dos céus e da terra, ele enviou o seu único filho unigênito, quer dizer, único dele, que era Jesus Cristo, que ele também é Senhor e que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Isso está na Bíblia. O Evangelho de Lucas descreve isso com muita facilidade. E que ele nasceu da Virgem Maria. Isso aqui, irmãos, era um documento que mostrava que Jesus ele era divino e era humano, porque no primeiro século, ali no início do século II, eles tentaram negar a. Alguns tentavam negar a divindade de Cristo, que foi a maior parte tentou negar a divindade, mas outros negaram veemente até no início do século III, a humanidade de Cristo. Então, a humanidade de Cristo, no fim do século II ao início do século III, foi um dos maiores debates para provar a humanidade de Cristo. Aí eles já esqueceram a divindade e tiveram muita dificuldade em conseguir provar que Jesus ele era homem. E nós vemos esse embriãozinho disso aí nascendo na época do apóstolo João. Quando João, né, ele fala que aquele que nega que Cristo vem em carne é espírito de anticristo, é porque já existia um embriãozinho dessa doutrina que negavam que Jesus tinha um corpo ou que Jesus era humano, e sim que Jesus era somente Deus. Essa história que os evangelhos falam dele era mentira. Esse era o pensamento de alguns teólogos do primeiro século. Então ele mostra que ele foi concebido pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, provando a doutrina bíblica, que ele sofreu uma questão histórica na mão de Pôncio Pilatos. Todas as pessoas dessa época conheciam Pôncio Pilatos como governador, e que ele foi crucificado. Então existia documentos que, além de tudo, provavam isso, documentos lavrados no Império Romano, e que ele foi morto e sepultado. Ele foi reconhecido como morto, dado como morto pelo qualquer médico legista que existia na época, dado como morto, sepultado. Quando fala que ele desceu o Hades aqui, irmão, o Hades aqui é sepultura, não é o Hades como muitos imaginam que é o inferno, que inclusive o termo no latim inferno, que é a mesma palavra que nós utilizamos no português, no credo niceno eles usam o termo inferno no latim. Porém, aí ele fala que ele ressuscitou o terceiro dia e que subiu ao céu e está sentado na mão direita do Pai. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Então, se os irmãos observar o Credo Apostólico, é um documento valiosíssimo. E para quem não sabe, existe um documento escrito por João Calvino, que é esse aqui. Ele é chamado As Institutas de Calvino. Calvino ele é considerado como teólogo do Espírito Santo, parece ser até uma contradição. Ele é considerado como teólogo do Espírito Santo, parece entre o povo pentecostal, eu acho que é contradição, mas como eu tenho estatutas, eu sei que não é. Porque durante muito tempo as pessoas não falavam do Espírito Santo, e Calvino foi o único reformador que falou com tanta veemência a respeito do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. E qual foi o lugar que Calvino utilizou para poder falar do Espírito Santo? O credo apostólico. Que cá no finalzinho, se os irmãos observar, ele também fala que crê no Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo também é uma pessoa e é divina, igual ao Pai e igual ao Filho. E Calvino ele expressa isso com muita clareza essas estatutas dele aqui, que o Instituto das Religiões Cristãs. Isso aqui é um compêndio teológico doutrinário da Igreja Presbiteriana, o estilo de teologia que eles acreditam. O que eu estou utilizando aqui é o da Assembleia de Deus, a Confissão de Fé da Assembleia de Deus, que declara qual é as doutrinas teológicas e bíblicas que a Assembleia de Deus acredita, a que ela defende.
E o credo apostólico está aqui no final, o credo apostólico, o credo niceno, o credo de Nicéia, de Constantino, a maneira que o credo foi alterado, mas o credo original é esse, que ele fala que Jesus foi morto, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita do Pai Todo-Poderoso, ele volta a invocar que Deus é todo-poderoso, e que ele há de julgar os vivos e os mortos. Isso está na Bíblia também. O livro do Apocalipse fala, o apóstolo Paulo fala, e ele fala que crê no Espírito Santo, na Santa Igreja. Quando fala que crê na Santa Igreja, irmãos, é que era a igreja edificada por Cristo, que estava fundamentada à doutrina dos apóstolos e na comunhão dos santos, ou seja, os santos aqui eram o povo de Cristo que estava no processo da santidade e na remissão dos pecados quando são confessados e na ressurreição da carne, porque nesse período os gnósticos negavam que a carne era. Eles alegavam que a carne era má. Então, se a carne é má, para que Deus vai citar uma carne? E alguns que não criam, como os saduceus, na ressurreição. Por eles não crer, o credo apostólico fala que eles também criam na ressurreição da carne e na vida eterna, mostrando que não acaba tudo quando o homem morre, que é o aniquilacionismo, que nós temos uma vida após a morte. Então, o pastor mostra aqui que esse documento que percorreu durante muito tempo, e infelizmente, muitos crentes não têm o conhecimento. Primeiro, pelo fato de que achar que é uma reza, achar que porque a Igreja Católica reza o credo apostólico, nós temos se fosse, nós temos que desfazer também da oração modelo, que é conhecido como oração do Pai Nosso, porque a Igreja Católica faz a oração do Pai Nosso. Isso aqui não está na Bíblia, é um documento teológico, mas que declara o poderio de Deus, a divindade de Cristo e a ação do Espírito Santo. E tudo que a Bíblia declara como que aconteceu com Cristo, o credo apostólico confirma. Então, o pastor mostra aqui que uma das características que distinguiu esse período de perseguição foi, sem dúvida, a verdadeira doutrina aplicada. Eu falei isso no início e não vou repetir, mas a organização de doutrinas bíblicas ensinada em uma igreja faz com que essa igreja esteja preparada, irmãos, para as perseguições, esteja sustentada para que, quando via perseguições, elas têm preparo, têm sustento, têm alicerce para continuar caminhando. Por isso que a Bíblia foi escrita. Se os irmãos observar da carta aos Hebreus até a carta de Judas, foi um período de grande perseguição da igreja. Todas essas cartas mostram um povo que estava desanimado na caminhada, e essas cartas veio para fortalecer esses povos, os cristãos, e levar esse povo a reconhecer que eles deveriam permanecer na caminhada. É só a carta aos Hebreus, os cristãos, somente hebreus, eles estavam querendo retornar ao judaísmo. Os escritores hebreus exortam eles a não retornar ao judaísmo, porque Cristo ele era maior do que a lei, maior do que Moisés, maior do que os anjos, maior do que todos os sacerdotes. E mostrando, ele mostra que a pessoa não deveria retornar à lei, porque quem retornasse à lei poderia ficar cego e não conseguir ser iluminado de novo pelo Espírito Santo. Você vai na carta de Tiago, Tiago mostra que Deus não tenta ninguém, mas que nós deveríamos nos alegrar de passar por perseguições e que as perseguições elas não iam ofuscar a nossa olhada para Deus, porque assim como o agricultor espera a sua lavoura produzir para ele colher, assim é o cristão em relação à vida de Cristo. Nós vemos Pedro falando que nós não deveríamos estranhar a ardente perseguição que vem sobre nós. Ali ele está falando, irmão, de chama de fogo. Quando Pedro utiliza o termo ardente, ele está falando, olha, que vocês não estranhem esse fogo que vem. Ele trata a perseguição como se fosse chamas de fogo que vem para nos destruir. E ele fala que nós não deveríamos estranhar isso. E na sua segunda carta, ele nos dá mais esperança quando ele fala que muitas pessoas estão criticando a esperança dos cristãos na vinda de Cristo e diz que que as pessoas falam, mas que Jesus nunca vai voltar. Aí ele dá aquela palavra que todo mundo gosta de citar, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Que Deus ainda
por misericórdia, não enviou o seu Filho para que as pessoas se arrependam, dando esperança para os cristãos de permanecer. Quando você vai na carta de Judas, as cartas de João, as cartas de João falam a mesma coisa. E a carta de Judas, além de trazer esperança, ela combate muitas heresias na época, muitos falsos profetas, mostrando que muitos falsos profetas haviam surgido e que a igreja deveria lutar contra os falsos profetas e esperar no Senhor em meio às perseguições. Já não bastava perseguição, ainda veio os falsos profetas atrapalhar o andamento da igreja. Então, nós vemos que a Bíblia está aí para isso, para nos ensinar, nos fortalecer. E se nós deixarmos a Bíblia de lado e viver de culto de oba-oba, a igreja não vai ter alicerce algum. E Jesus falou o quê? Que quem ouve essas minhas palavras e as guarda, ele é semelhante àquele que edifica a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não guarda é semelhante ao que edifica sobre a areia. E o interessante é que todos os dois ouviram, os dois construtores. E todos os dois também construíram casa. Os irmãos observaram o texto? Jesus não está condenando a construção. Ele está falando no local que a construção pode ser feita. E o interessante é que o Evangelho de Mateus fala de construir a casa sobre a rocha. Aí dá um parecer que é igual tem aqui na América, esse monte de lugar que tem pedra, você vai ali e faz uma casa ali. Mas o Evangelho de Lucas, ele expressa com mais clareza quando ele fala que aquele que ouve a palavra de Cristo é semelhante ao homem que cava na terra até encontrar a rocha e lá construir a casa dele. É o que nós fazemos no Brasil, fazemos aquelas sapatas que, pelo amor de Deus, já fiz aquele sapata maior do que eu, e olha que eu tenho 1,90 m, hein? Aquela sapata maior do que eu, que ficava até dificuldade de sair dela, para poder encher de concreto, com pedra, com ferragem, para construir uma casa de laje. Então, da época de Jesus, era bem mais difícil, não tinha esses maquinários nem nada. E eles tinham que furar o chão, encontrar uma rocha, construir a casa ali, porque o vento, a tempestade, a chuva vem sobre todos. E ele deixou claro que veio o vento, a chuva, os rios sobre a casa que foi edificada sobre a areia e levou. E veio a mesma coisa veio sobre o que edificou sobre a rocha e ela permaneceu. Então isso implica, irmãos, que perseguição vento vai vir sobre todos, mas só vai permanecer quem estiver arraigado na palavra do Senhor. Quem não estiver firme na palavra do Senhor vai ser levado pela enxurrada. Essa é a verdade bíblica, que é as palavras de Cristo, não são as minhas palavras. Foi Jesus que declarou isso. Que a palavra dele, a palavra inspirada por Deus, é a única coisa que sustenta a igreja. Essa igreja cresceu, essa igreja venceu, porque eles tinham a palavra de Deus como mais alto no nível mais alto de fé para eles era a palavra de Deus. Hoje nós vemos um desprezo, irmãos, eu não sei se os irmãos observam isso, um desprezo muito grande pela palavra de Deus. Você vai lá, prega Bíblia, e as pessoas, alguns ficam admirados, aqueles que têm interesse, eles ouvem e guardam no coração, mas boa parte do povo da igreja, eles querem outra coisa, eles querem cantarola, quer profecia, quer revelação, nem que seja uma revelação que pode vir de qualquer lugar, eles não querem saber, eles querem aquilo ali. Quer revelação do seu CPF, do título de eleitor, da identidade, e essas coisas boba, que não traz edificação nenhuma. Boa parte das igrejas querem isso. Eu falo, irmão, porque esses dias para trás aí tem vindo uns pregadores aqui na América que as pessoas estão cobrando para entrar na igreja, como se aquilo fosse um clube, cobrando para entrar na igreja porque o pregador vai estar lá. Eu fico tentando entender o que os apóstolos devem estar pensando na hora dessa. Jesus deve estar com a mão na cabeça e falando, se tivesse como eu ia morrer lá de novo por esse povo, porque que povo ruim é aquele. Cobrar para você ver um pregador pregar, irmão. Eu penso o seguinte, eu sou pastor da igreja, eu quero convidar, vou colocar aí
Eu, na verdade, nem sei quem são os pregadores. Vou colocar aí um pregador que está longe. Eu não vou falar que oferta que cobra, não. Um pregador longe, que eu vou ter uma despesa muito alta com passagem de avião, com hotel, com comida e um monte de coisa. Se eu quero trazer esse pregador que mora lá longe, que seja a minha igreja que paga. Eu não tenho que custear a despesa do pregador cobrando entrada na igreja, não, irmãos. Isso não existe. Se eu quero trazer, que eu pague. E que todos que vierem ouvir o evangelho e sejam saciados pela palavra, de graça. Se a igreja quer trazer o pregador, que ela que custeia a despesa do pregador. Agora não. Convida aí uns pregadores que tem coragem de cobrar US$ 10.000 para vir aqui pregar. Eles querem cobrar entrada na igreja para poder custear os US$ 10.000 que o pregador cobrou. Então, isso eu acho absurdo. Um absurdo. E bom, o povão gosta disso. Vai fazer o quê, né? E as pessoas vão, irmãos. Vão nesse tipo de coisa. Eu não aprecio nada disso. E paz, meus irmãos. Eu sinto vergonha quando eu falei, são os nossos pregadores da Assembleia de Deus que fazem isso lá no Brasil. Eu sinto vergonha, vergonha por duas coisas, por cobrar preços exorbitantes e por se vender com muita facilidade. Porque, por exemplo, eu chego na Assembleia de Deus e prego uma mensagem assembleiana. Eu vou dar um exemplo da igreja aqui, eu não sei se vocês gostam dela, eu particularmente não tenho admiração nenhuma por aquele camarada. Agenor Duque, que diz ser apóstolo. Aí eu vou lá no Agenor Duque, irmãos, na Assembleia de Deus eu desço o bambu. E você quer ver um povo glorificar a Deus na Assembleia de Deus, você bater no púlpito. Bateu dos obreiros, o povão vai ao delírio. É só bater nos obreiros. O povão glorifica, fala em mistério, pula e roda. Aí eu chego lá no Agenor Duque, que para mim ele é um falso profeta, e prego só oba-oba, tudo tranquilo, que Deus vai dar, que Deus vai prosperar. Espera aí, eu tenho uma mensagem específica para cada ministério? Eu não sou profeta mais, não? Vou pregar na igreja que o povo vive de qualquer jeito. Por exemplo, eu vou lá na minha igreja, prego contra a bebida. Aí eu chego na igreja que o pastor bebe, mas ele está me correndo a folha alta. Aí eu chego lá e não prego contra a bebida. Que tipo de obreiro sou eu? Eu não sou diferente de Balaão. Não sou, eu também amo a casa de prata. Essa é a verdade, eu não sou diferente dele. É como diz o próprio Pedro, eu amei o prêmio da injustiça, como Balaão. Eu quero dinheiro, eu não estou preocupado com a Bíblia. E é o que nós estamos vendo demais de muitos pregadores aqui. Vem aí, vai na igreja que vê que é a Assembleia de Deus, prega como assembleiano. Vai na outra que não é a Assembleia de Deus, prega igual o povo lá. E isso estão sendo pastores assembleianos. Os demais eu nem sei, eu não falo dos demais pregadores, eu gosto de falar da Assembleia de Deus. Eu acho super vergonhoso. Super vergonhoso eles fazerem esse tipo de coisa. E agora uma coisa é, irmãos, tem um Deus no céu que está vendo tudo. Desses ninguém escapa. Irmãos, os irmãos fizeram o exercício dos 6 ao 10, como eu pedi, mais ou menos. Depois eu vou postar as respostas no grupo. Melhor, não, na verdade eu vou deixar para a gente corrigir na aula que vem, irmãos. Eu vou dar mais uma semana para os irmãos que não fizeram fazer. Possivelmente, como eu falei, nós vamos estender uma ou duas aulas, devido. Era para o pastor ter me comunicado se ia precisar, mas eu também, na correria de semana, não perguntei ele. Mas eu vou perguntar ele amanhã se nós vamos ter mais aulas. Mas mesmo assim, no jeito dá para corrigir até no período da nossa. Se tiver só 6 aulas, dá para corrigir todo o exercício. Nosso irmão colocou aqui, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não nos resta mais sacrifício pelo pecado. Está escrito em Hebreus, voltar ao judaísmo, eles voltariam e abraçariam o judaísmo de novo, e infelizmente eles não teriam. Quando ele fala sacrifício aqui, se irmãos observam, ele está citando uma passagem que tem lá em Levíticos, que ele fala que, dependendo do pecado, existia o sacrifício pelo pecado, aquele pecado que você quebrava a lei cerimonial, mas o pecado que você quebrava a lei moral, que era os 10 mandamentos,
era só a morte. E a lei moral, ela nunca foi permitida e ela sempre foi confirmada no Novo Testamento, com exceção do sábado, a não ser que o sábado é uma representação do nosso descanso eterno com Deus. Mas a lei cerimonial, quem quebrava poderia apresentar um sacrifício. E o que o escritor aos Hebreus está mostrando aqui, que quem retorna às leis que já foram abolidas, não existe mais sacrifício para eles. Então, quando a pessoa volta ao judaísmo, teria muita dificuldade dele novamente ceder à voz do Espírito Santo e servir ao Senhor. Por isso, os escritores deixavam claro que deveríamos persistir, melhor, que os crentes da época deveriam persistir na caminhada com Cristo, para que eles obtivessem a coroa da vitória nos últimos tempos. Bem, irmãos, só vou fazer chamada aqui rápido, e nós vamos, então, fazer isso na próxima aula. Nós vamos corrigir, se não tiver tempo. Como eu falei com os irmãos, eu sei que as respostas do pastor Luiz pode ficar um pouco diferente da sua, mas você pode falar e eu posto no grupo e você corrige. Eu não sei se os irmãos observaram, o pastor disse que pode resumir, sim, a resposta para que você possa estudar melhor para a prova, porém, a sua resposta não pode sair do conteúdo que ele deixou como resposta. E o pastor falou que vai ser 7 perguntas. Ele sempre fez conosco aí, era de dar as menores perguntas, mas essas dele realmente está muito grande. Então, eu vou deixar os irmãos resumir. Eu vou fazer chamada. Nosso irmão Elton, aí. Irmão Elton. Irmão Jonatas do Santo. Irmão Jonatas aí. Irmã Leidiane. Irmão Lucas. Irmão Rodinei. Presente. Irmã Terezinha. Irmão Wellington. Presente. Irmão Wilson. Presente. Irmão Zandro. Presente. Amém. Bem, irmãos, então nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós continuamos. E, mais uma vez, eu reforço aos irmãos, se os irmãos puderem adquirir algum desses livros que eu postei no grupo, falando da história do cristianismo, seria bom os irmãos ter um livro desse na sua biblioteca e, acima de tudo, o livro do Eusébio de Cesareia, Os 4 Primeiros Séculos da Igreja Cristã. Seria muito bom para você também tê-lo. A História Eclesiástica é um livro muito rico. Eusébio de Cesareia era um cristão, considerado também como um dos pais da igreja, um grande defensor da fé, e isso vai enriquecer tanto você como a sua biblioteca. Vou pedir ao nosso irmão Wilson para estar agradecendo ao Senhor, e logo após, irmãos, sinto-se à vontade a se retirar da sala. Amém. Deus Pai querido, nessa noite queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de ouvir mais ensinamentos sobre a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a gravar e memorizarmos e colocarmos em prática todas as boas ações que aqui foram ditas, que nós não venhamos a cometer os erros que foram cometidos no passado, Senhor. Senhor, cuide de cada um nessa noite, cuide da nossa família, cuide do nosso professor, cuide do presidente dessa escola, cuide de todos nós, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Então, irmãos, todos ficam na paz do Senhor. Tenham uma excelente noite. Que Deus em Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, amém.